Então, vou falar sobre como foi desenvolvido os meus dois estágios. O meu estágio ele foi dividido em duas escolas. A primeira escola foi a escola Colégio de Aplicação João 23, da universidade. Lá eu fiz 30 horas do ensino fundamental nas turmas do 7º ano e uma turma do 8º. E a outra foi o ensino médio, em que eu fiz na Escola Estadual NIRSE. Ela se localiza no São Pedro também. Então eu vou começar falando sobre como foi o meu estágio na Escola do João 23. Lá o meu estágio ele foi feito com a professora Rosângela. As aulas consistiam elas eram feitas terça e quarta-feira, em que eu assisti todas as aulas do 7º, mais uma turma do 8º. No início das aulas, acompanhando, uma primeira coisa que eu observei como é a metodologia de ensino, como a professora se desenvolvia dentro da aula. Ela se pautava muito na questão de que ela usava os exercícios dos livros para que ela pudesse explicar. Ela dava uma aula, primeiramente, falando sobre o tema, igual ela deu uma aula sobre faixa etária. E logo depois ela deu os exercícios sobre faixa etária e, de acordo com que ela ia corrigindo com a turma, ela ia explicando as dificuldades, as respostas e assim por diante. Sim, foi uma coisa que ressaltou muito. A gente tem nas discussões de como é uma aula, como se pode se dar uma boa aula e tudo mais. E que ao longo da observação pode-se ver que assim, cada professor tem sua metodologia, tem como vai se desenvolver e tudo mais. A aula dela é isso. Tem vezes que ela usa os slides, tem vezes que ela pega os exercícios e desenvolve e vai explicando. Acho que dentro da observação das aulas da professora Rosângela, acho que foi isso que eu pude destacar melhor. Logo depois, pude destacar a questão dos alunos. A gente meio que observou muito como como ele se desenvolve dentro da sala de aula, com a professora e com os estagiários, a gente dentro de sala. Eles em si são alunos mais acostumados a terem estagiários, porque pelo que eu vi, assim, todos os professores de português, história, geografia, matemática, inglês, todos eles tinham estagiários. Então, para eles era uma coisa normal e eles não ficavam tão inquietos como em escolas como estaduais, que têm menos fluxos de estagiários e tudo mais. Os alunos em si, cada sala tem sua particularidade. Como um método de observação, ela sempre no início da aula observava se os alunos levavam materiais, como livro e tudo mais. Era um jeito dela meio que não é disciplinar, mas fazer com que os alunos tenham material e possam no decorrer da aula não ficar com a cabeça abaixada, meio dispersos, se não tivesse material. Então é um jeito. Então, pelos alunos eu observei que sua maioria tinha os materiais. Algum ou outro não levava material do dia, falava que tinham perdido e tudo mais. Mas eram alunos que queriam a participação. Conversando com a professora, você sempre tem que explorar quais dificuldades que eles tinham, por que eles estavam não tinham levado material e tudo mais.
eram alunos que conversavam como uma turma de 7º ano, ela conversa. Isso é inevitável. Você tem que saber contornar isso. Foi uma observação que a gente pôde trazer. Dentro disso, então, assim, os alunos tinham, conversando com ela depois da aula, ela trouxe algumas realidades de alguns alunos que tinham laudos, problemas de dificuldade de aprendizagem, em que, com a ajuda do bolsista, ela planejava monitorias e aulas depois do turno da manhã, em que alguns alunos ficavam lá e ela tentava, com outros tipos de atividades, tentar ensinar a matéria que ela tinha passado. Essa foi a questão da observação dos alunos. Aí, logo depois de algumas 2 ou 3 semanas de aulas, eu já peguei as aulas dos estagiários. Comigo eram 4 estagiários, eu fui o 3º estagiário da aula, então eu tive, antes da minha aula, 2 semanas de observação dos estagiários. Dentro da observação, a questão de que quando você tira o professor, que eles estão o ano inteiro, e você põe o estagiário para dar aula, os alunos ficam agitados. A primeira semana, que foi a aula da estagiária Verônica, a primeira aula dela em todas as turmas do 7º ano, ela levou para a sala de informática. A gente tem que saber que, se a gente não planeja uma aula diferente e sempre pensar numa aula em que tem que estar dentro de sala, não pode sair porque os alunos têm dificuldade, tem agitação, ficam conversando muito, você nunca vai conseguir mostrar uma outro tipo de atividade diferente daquela de quadro, livro e tudo mais. Então, em algumas turmas, quando ela levou para a sala de informática, a turma se desenvolveu bem. Foi uma atividade em que ela falava sobre a questão urbana da cidade, e depois ela pedia para eles pesquisarem na internet ruas da cidade de Juiz de Fora. Isso era certo que alguns iam pesquisar a casa dele, iam pesquisar outros países, outras cidades. Teve gente que foi para o centro de Paris, teve gente que foi, depois que rodou o mundo inteiro, foi vazar na Lua, que é a questão de que o Google Earth tem essa ferramenta e tudo mais. Então, assim, dentro da aula da estagiária, ela teve um pouco de dificuldade, mas isso não quer dizer que eles não tenham pegado essa primeira parte da aula dela. Então dentro de uma questão, a gente tem que saber essas dificuldades, essas realidades e tudo mais. Dentro da sala de aula, que ela propôs um texto e tudo mais, a aula se desenvolveu bem. Depois, a segunda semana de aula, que foi do estagiário Flávio, ele planejou uma aula estritamente dentro de sala de aula, em que ele dava primeiro um texto com conteúdo e depois uma atividade. A gente sabe que os alunos, eles vão conversar, eles vão olhar para o lado, eles vão se dispersar. A gente tem que saber como que a gente vai fazer com que eles não conversem, eles evitem essa conversa e tudo mais. Então, os alunos, então, o Flávio, quando ele começou a dar aula, ele teve um pouquinho de dificuldade, como a Verônica teve e tudo mais. Em algumas aulas ele conseguiu dominar a turma, em outras aulas ele não dominou tanto. Mas, assim, é uma coisa que eu trouxe para a minha aula e tudo mais, como que eu poderia dar. Então, assim, igual na atividade que ele deu, era uma atividade muito interessante, só que demandava um tempo de explicação. Os alunos tiveram um pouco de dificuldade, mas, igual a professora falou, é questão de raciocínio e tudo mais. Eles precisavam de um pouco mais de tempo para raciocinar. Então, depois dessas 2 aulas, veio a minha aula. A minha aula, todo mundo pergunta, você ficava nervoso e tudo mais. Acho que eu, conversando com a professora Rosinha, acho que a minha maior dificuldade foi
foi falar sobre, foi sobre ter o medo de não conseguir trazer todo o conteúdo para a turma. Conversar com a turma, estar na frente, para mim não foi uma dificuldade. A dificuldade maior foi trazer essa questão de conteúdo. Será que eu estou falando tudo que eu propus no plano de aula? Será que eu estou trazendo a realidade do contexto dele? Será que a aula não está ficando muito monótona? Será que eles estão ficando dispersos? Esse é o meu medo. Então, no decorrer disso, a turma se desenvolveu bem nas aulas. Mas uma coisa que eu trouxe na observação do estágio no João 23 foi que tanto as turmas dos 7º anos que tinham a última aula, o que acontece? Elas sempre ficam mais agitadas. No meu primeiro dia de aula na terça-feira, a última aula no 7º B foi muito mais difícil. A turma conversava muito. Eu tive que parar várias vezes. E o modo de não gritar, eu tentava ficar em silêncio para ver se a turma diminuía a conversa e eu pudesse continuar a aula. E isso automaticamente na quarta-feira também com o 7º ano A também foi a mesma coisa. Então, assim, dentro da minha aula, eu acho que o que eu pude trazer de mais importante foi essa diversidade. Cada aula acontecia uma coisa diferente. Tinha uma ação de um aluno, uma ação da turma, em que eu conseguia terminar tudo, eu conseguia desenvolver o tema, ou muitas das vezes eu não conseguia. Eu tinha que introduzir as observações para que a discussão corresse melhor. Então, acho que dentro do estágio do João 23, eu acho que a minha observação foi isso. Agora, meu segundo estágio, ele foi desenvolvido na escola estadual que está localizada no bairro São Pedro, aqui em Juiz de Fora, o NIRSE. Lá eu fiz o ensino médio, principalmente as turmas dos terceiros anos, todas as 4 turmas dos terceiros anos e uma turma do 2º ano de ensino médio. Quando eu entrei lá, eu tive uma dificuldade, que foi a questão de que a questão das escolas públicas, de que eles estavam paralisados por causa do salário que eles não tinham recebido, e logo depois a questão das greves dos caminhoneiros. Com isso, quando eu entrei para assistir às aulas, o professor já tinha se afastado por questão de problema de saúde, em que ele ia ficar 2 semanas. Com isso, eu acompanhei as minhas primeiras aulas com o professor Alexandre, o professor substituto de geografia, em que ele entrou. Eu acho que o mais importante que eu trouxe dessa aula foi como você, um professor substituto, você entra numa escola e você vai desenvolver a sua primeira aula numa turma que ao longo do ano está com um outro professor e você está lá só para substituir. A primeira aula, quando ele entrou lá, os alunos ficaram, você que é o professor substituto, não tem nenhuma matéria. Então é uma questão de que como você vai chegar para os alunos e perguntar que matéria que está dando aqui e tudo mais. Então, com isso, ele conseguiu, conversando com a turma, ele conseguiu falar ele conseguiu descobrir que a última aula que tinha sido dada foi sobre capitalismo e socialismo. E dentro disso ele conseguiu, na primeiro dia de aula lá, fazer toda uma aula falando sobre capitalismo e socialismo. Isso foi uma questão que me chamou muita atenção. Como você está dentro de sala de aula e traz essa aula, sabendo que você está lá no primeiro dia, você não teve um contato com o professor direito, você não teve um contato com a turma. Então foi uma coisa que eu consegui buscar nessa aula e que, assim, foi muito interessante. Outra coisa também que ele trouxe, em alguns terceiros ele deu as 2 aulas no mesmo dia. Então, assim, outra atividade que ele propôs, que uma semana antes tinha sido a greve dos caminhoneiros e ficou a semana inteira sem aula. Então, uma coisa que ele trouxe que foi interessante foi a questão de que ele relacionou a aula do capitalismo e socialismo com a aula das greves. E ele propôs
um tema em que os alunos tinham que escrever um texto falando sobre as greves do caminhoneiro e a questão do capitalismo. Então foi muito interessante. E isso a gente tem que, eu acho que é importante, a gente trazer essa questão do que está acontecendo no cotidiano deles, de todo o país, para esse tema, já que assim, ele está ali como professor substituto, tendo poucas aulas para dar. Logo depois, assim, essa foi minhas 2 primeiras semanas de observação na turma. Ele deu a aula de capitalismo, socialismo, ele deu a atividade do texto para as turmas e logo depois ele falou sobre os processos de capitalismo. A turma em si dos terceiros anos é uma turma mais calma. Você tem alunos que conversam, mas você tem os alunos que participam e tudo mais. E você entrando numa turma, sendo professor substituto, você tem essa questão de como você vai conquistar a turma, se você vai ser um professor que já estou aqui 2 semanas, mas vou exigir muito deles e tudo mais. Então, assim, dentro da escola estadual, o que eu pude observar de pouco tempo que eu tive de aulas e tudo mais foi isso. Por último, eu tive uma dificuldade em que, como os últimos semanas teve greve, teve paralisação, o Estado nos últimos meses demorou a pagar os professores, eu não consegui dar a aula. Então, conversando com o professor, foi uma dificuldade que a gente teve, em que, como as aulas estão acabando, eu não consegui planejar a aula e dar essa aula para o terceiro ano do ensino médio, que seria as turmas que eu planejaria. Então, assim, dentro disso do ensino médio, acho que o que eu queria trazer de observação foi isso. E já finalizando, os meus 2 estágios tiveram uma realidade totalmente diferente, que foi o que eu tentei buscar. Uma do João 3, em que eu tive todo um suporte físico e dos professores das outras turmas muito importante. Os alunos têm o acesso aos materiais, às aulas que eu planejei, de textos, de tudo mais, mas também eu tive uma outra realidade que foi a observação do ensino médio, em que os alunos sofreram com a questão da greve, dos caminhoneiros, principalmente as greves dos professores, mas que a gente tem que entender que a questão de que é importante, os professores estão lá dando aula, mas muitas das vezes estão sem receber, e você tem que planejar uma aula, planejar uma coisa em que você vai usar muitas das vezes o nível didático, o quadro, você não vai ter tanto suporte de um data show, uma informática e um texto impresso para toda a turma. Acho que foi isso. Muito obrigado.